Olá pessoal, então no terceiro vídeo dessa série sobre o Buffer Overflow, a gente vai trabalhar com uma aplicação real, não um código em C exemplo. O nome dessa aplicação, como vocês estão vendo aí na tela, é o War FTP. Ele é uma aplicação bem antiga, tá? Mas serve para o nosso propósito de demonstração de Buffer Overflow. Ele é um servidor FTP, né? É um servidor FTP normal, que você pode fazer upload ou download de arquivos. E a vulnerabilidade que a gente vai ver nele que a gente pode explorar é do nome do usuário, tá? Quando você vai autenticar, por exemplo, eu estou autenticando com o usuário teste, que não existe, ele dá erro, né, dizendo que esse usuário não existe. A gente pode ver que ó, o login foi recusado. Né? Então, o objetivo do nosso Buffer Overflow vai ser testar mandando um nome de usuário muito maior do que o programador tinha pensado durante a programação. Então, como ele não limitou o tamanho do usuário, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar uma string bem grande para o RFTP e vai fazer com que a aplicação trave. Tá? Só que como essa string que a gente pode mandar, ela pode ser muito grande, isso faz com que a gente tenha a possibilidade de mandar um código, uma programação. Tá? Nesse primeiro exemplo, vocês podem ver um código em Python, onde vou mandar 1100 caracteres A. Tá? Então, basicamente, esse código em Python vai conectar no IP do servidor do FTP, que no caso é o Windows XP rodando o RFTP. Eu vou mandar o buffer no lugar do usuário, então comando usuário, buffer e a senha, password. Tá? Então, o comando Python script, basicamente vai ser um script que vai conectar na porta TCP do FTP, passar o usuário e senha. Só que no lugar de usuário ele vai mandar 1100 caracteres A e no lugar da senha ele vai colocar password. Mas o usuário, a senha nesse caso aí nem é importante, né? Então para executar o RFTP, vocês vão ver que eu vou sempre apagar esses arquivos para poder executar ele. Vou dar um OK, Start o FTP. Ele está ativo para receber conexões. Vamos sempre abrir o WinDBG, atachar o processo e abrir a parte de registries. Para a gente poder olhar o que acontece com essa string que a gente está mandando no lugar do usuário. Vamos executar o script. Vamos usar esse script várias vezes, mudando a string de entrada. Então vou dar um start na aplicação. Ele já travou. Com isso o WinDBG consegue olhar o que aconteceu. Vocês podem ver que no EIP, como a gente já viu nos outros vídeos, é o endereço, o registro da próxima execução, a próxima instrução a ser executada, tem o endereço, que foi corrompido, né, colocando 41, 41, 41. E essa janelinha que eu estou colocando para vocês é para mostrar que letra A, o símbolo A é igual a 41 em hexa. Mesma coisa B, 42, C, 43, assim por diante. Tá? Então, a gente pode ver que o EIP foi corrompido. Né? E o EBP e o ESP têm endereços válidos. Né? A gente não sobrescreveu eles. A gente pode ver o conteúdo deles. Então, a gente vai dar um comando para visualizar o conteúdo do EBP. Se vocês lembram do outro vídeo, EBP é um registrador, você pode colocar como um endereço que aponta para uma porção da memória. Tá? Então, o conteúdo do EBP, então, nesse endereço, a gente vai ver um conteúdo de muitas caracteres A. Tá? Qual que é a diferença desse para aquele exemplo em código em C, que a gente viu nos outros exemplos? O espaço do EBP, nesse caso, numa aplicação maior, nesse caso foi maior. Então, isso possibilita que quando a gente colocar algum conteúdo aí dentro, esse conteúdo pode sustentar uma aplicação. Então, no lugar, em vez de só derrubar a aplicação,
a gente pode tentar colocar um código executável no lugar do EBP e chamar ele, claro, né? E nesse código executável a gente executar uma aplicação, por exemplo, uma aplicação, abrir um command prompt remoto ou executar alguma outra aplicação do sistema. Tá? Então, o que a gente vai ver nessa demonstração é como a gente tem que fazer para poder executar isso com sucesso. Então, abrindo o FTP, o RFTP de novo, abrindo o INDBG, atachando o processo e abrindo a parte de registros. A gente vai fazer agora é usar outra linha do script. Em vez de mandar um monte de letras A no nome do usuário, né, buffer igual a 1100, eu vou pegar a próxima linha, que é uma sequência, um pattern. Tá? Esse pattern ele é sempre diferente. Então, com isso, a gente pode calcular o início e fim de cada entrada. Tá? Por exemplo, quais caracteres que eu posso ignorar, onde que começa meu EIP, onde começa meu EBP e onde ele termina. Tá? Então, nesse caso, o objetivo nosso é saber onde que está o EIP, que é o endereço da próximo endereço a ser executado, e onde começa e onde termina o EBP, para a gente poder colocar a nossa aplicação. Então a gente descobriu que o EIP é igual a 32714131. Então a gente vai ter que olhar, vamos olhar o conteúdo dele também. Então ele começa com 41, 31, 34, 74. E a gente vai ter que achar o fim dele, onde termina esse pattern. Esse, deixa eu pensar, 6B. Ele termina no 6B. A gente vai verificar os caracteres para ter certeza disso, tá? Mas o que me parece aqui é que o 6B4235 faz parte da sequência. Tá? Então, pegando a sequência inicial ali do EIP 3271 4131, pegando na tabela ASCII, o 32 é igual a 2 do lado direito em cima, vocês podem ver. O 71 é o que? 41A e 31 é o número 1. A gente vai procurar isso no nosso buffer ali embaixo, que é aquele pattern. Tá? A gente poder calcular os offsets, de onde a gente inicia e termina os nossos parâmetros. Tá? E o início do EBP também. Então, esse 41, 33, 34, 74 é o início do nosso EBP. Então, o que a gente vai fazer é procurar essa sequência de comandos, essa sequência de letras dentro do nosso buffer. Tá? Lembrando que eles podem estar escritos na forma inversa por causa da sequência Lyrium de processadores. Nós temos que o 2Q-A1 vira 1A que é 2 e o A3 4T vira 34T4. Okay? Então vamos resumir isso aí. Lembrando que o que a gente quer são os offsets, onde inicia e termina cada sequência de strings. Tá? Então, do início ali, do A0, 0A, que vocês podem ver no início do buffer, até chegar a sequência de string do IP, que é um AQ2, dá para jogar isso no Excel, se não quiser contar isso na mão. Fazendo essa conta, nós temos 485 caracteres, né? ou bytes. Mais 4 do próprio IP. Então, IP são 4 bytes, como vocês podem ver ali em cima, né? E do EIP,
os 4 bytes do EIP. E do EIP até o início do EBP, então do 1A Q2, terminando essa sequência até chegar no 34 T4, a gente tem 92 bytes. Né? E daí para frente é o conteúdo do EBP. Né? Então o conteúdo do EBP que a gente precisa para poder executar uma aplicação com sucesso é alguma coisa em torno de 500 bytes. Então a gente vai escrever ela e ela podendo estar contida dentro desse valor do EBP tá ok. A gente está vendo o EIP e os 92 caracteres entre o EIP e o início do EBP. Tá difícil aqui eu selecionar. Acho que agora vai. Beleza. Então os 92 caracteres ou bytes entre os caracteres do EIP e do início do EBP. Então lembrando, o EIP é um endereço para a próxima instrução de memória e EBP vai ser o conteúdo, o reservatório de onde a gente vai jogar o nosso código a ser executado. Então vamos executar tudo de novo. Limpar os arquivos para poder iniciar o serviço de FTP, o RFTP, iniciar o NDBG, conectar o processo e abrir os registradores de novo. Ok. Só que agora, voltando ali no Kali, a gente vai executar a gente vai mudar a string de buffer, né, para o nosso script, usando esse início e fim. Como eu já tinha feito essa conta antes, se olhar ali embaixo, a gente vai usar a linha de buffer. Opa, não é essa. Vamos usar de baixo. Então vou colocar 485A que não vão aparecer. Tá? O 4Bs que teria que aparecer no EIP. Né? O EIP tem que aparecer 4B, seria 42, 42, 42, 42. Os letras C, que é os 43 não vão aparecer, são do offset, e daí colocar 41, 42, 43, 44, letra D, 44, para começar, e o 46, que é o F, para finalizar, né, o EBP. Então com isso a gente vai conseguir enxergar todos os offsets a partir do NDBG. Então, só esperar ele, já travou. Então a gente pode ver ali que executando o script, né? A gente acabou de executar o script. Então vou tentar mostrar para vocês. Os 4Bs estão no EIP. Então a gente acertou a contagem dos offsets. A gente pode ver que o B é 42, né? O C é 43, D é 44 na sequência, naquela nossa tabela ASCII. Então agora que a gente confirmou que o EIP está com 42, né? Que seriam as letra B, 4 letra B, viraram o IP, 42, 42, 42, 42. A gente vai ver o EBP, que é digamos, nosso registrador de conteúdo. Então, dando o comando DW EBP 150 para ver um número maior de caracteres, parte maior do endereço, a gente vê 244, que são duas letras D. A gente colocou lá no começo do script, né? D vezes 2. Daí E vezes 515, então a gente vai achar 515, 45, que é o conteúdo, o que seria o E, né? E para finalizar a gente vai ver lá no final 2 vezes 46, logo depois que estiver terminando os 45, que seriam as letras F, né? 246, depois já começa os 45. Lembrando que ele escreve de cima para baixo, mas da direita para a esquerda, dentro de cada dupla de bytes. Por isso que o último 46 está do lado direito.
Então o que a gente precisa agora é saber o que a gente vai colocar no lugar do EIP, dos 42424242, de forma que quando a gente tiver um conteúdo no EBP que seja um programa, que a gente chame esse programa. Tá? Então a forma de fazer isso é colocar no lugar do EIP um comando que diga assim, execute EBP. Tá? Em Assembler, esse vai ser o comando push EBP. Para poder achar esse comando push EBP, que é o 55C3, eu vou mostrar para vocês uma tabela de comandos Assembler, os mais comuns, né? Então, mostrando a tabela, vou selecionar para vocês o push EBP 55C3. Então, se eu colocar essa instrução no EIP, ou melhor, se eu colocar um endereço de memória que tem essa instrução em algum lugar, eu vou conseguir executar o EBP. Então, com o comando S, com início e fim de memória, de pesquisa e 55C3, eu estou procurando pela string 55C3 na memória desse processo. Tá? Eu achando isso, eu posso escrever esse endereço de memória que eu achar do lado esquerdo, por exemplo, 002ACAD8 ou debaixo 73DF, assim por diante. A primeira coluna é um endereço de memória. O que contém nesse endereço de memória você vê do lado direito, 55C3, alguma coisa. Está aparecendo isso porque a gente pesquisou por 55C3. Esse primeiro endereço de memória contém zeros. Então é bom a gente evitar os zeros na nossa programação, não vai dar certo. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse segundo endereço, que é o 73DF439A, que tem um 55C3, ou seja, que executa EBP. Então a gente vai sobrescrever o EIP no lugar de 42424242, a gente vai jogar 73DF439A. Então a gente não vai usar mais esse script. Vamos abrir um outro script que eu deixei pronto para vocês. Um DLS para lembrar o nome do arquivo. Vou entrar no RFTP final ebp.py. Lembrando, é um script em Python. Então a gente tem duas variáveis, a variável buff, que eu já explico para vocês, e a buffer. Tá? Então a buffer é A vezes 485, que a gente não usa no começo, né? Que é para a gente ter relevante os primeiros 485 bytes. Daí a gente vai escrever aquele endereço de memória que aponta para uma parte da memória que está dizendo push EBP. Tá? Então lembrando, vou tentar mostrar para vocês. O 73DF439A. Vocês podem perceber que está escrito ao contrário, né? Então 9A está no começo, depois 43, depois DF, depois 73. Tá? De novo, por causa do Little India, a gente escreve ao contrário. Então escrevendo dessa forma no buffer, ele vai escrever correto lá no lugar do EIP. Mais 92 caracteres C, que é só de offset, que a gente não usa, e mais a variável buff. Esse monte de caracteres que vocês estão vendo aí foi gerado por uma outra aplicação. Tá? Isso é um executável. Eu vou mostrar para vocês como gerar isso. Tá? É de uma outra ferramenta ligada ao Metasploit, chamada MS Venom. Tá? Essa ferramenta, com a sintaxe que eu tenho pronta para vocês, ela vai iniciar uma instância TCP na porta 4444, tá? 4x4. Tá? Então, qual é a ideia? Se eu jogar esse conteúdo na memória do computador, ele vai ficar escutando na porta 4444 por uma possível conexão. Então, com isso, o hacker vai poder conectar na tua máquina. Né? Essa é a ideia do buffer overflow, né? Tá executando alguma coisa para qual a aplicação
não foi feita para executar. Então a gente sobrescreve parte da aplicação com esse código. Então a gente usou o MS Venom para gerar a aplicação em si, e o resto foram offsets, né? E o endereço que a gente buscou do IP. Então executando esse script, antes de executar o script, vamos iniciar a aplicação, né? Fechar o NDBG, iniciar de novo o RFTP. Estamos iniciando o RFTP. E antes de executar o script, vou abrir o netstat para mostrar as portas TCP que o computador que está executando o RFTP está escutando. O que eu quero que vocês percebam é que não tem a porta 4444 em listening. Ou seja, eu não posso fazer uma conexão nessa porta. Do lado esquerdo, vão ver, não tem nada em 4444, depois dos dois pontos. Eu também vou tentar conectar usando o netcat na porta 4444 do endereço do XP. 192.168.6.4. Tentar conectar nessa porta. Não vai dar certo, porque não tem nenhuma aplicação escutando nessa porta lá do outro lado. Conexão recusada, não responde nessa porta. Agora a gente vai executar o script, que vai sobrescrever o EBP e vai sobrescrever o IP para a execução do EBP. Netstat-an, a gente vai ver que a porta 444 está ativa, está em listening, ou seja, 444 em todos os IPs dessa máquina. Daí antes de executar o netcat, vamos dar uma olhada no nome da máquina, só para depois a gente poder confirmar que remotamente a gente conectou nela. Então vou dar o comando hostname, vai trazer o nome da máquina. Então a gente vê que o nome da máquina é 1xp-comp. Então voltando no Kali, vamos executar o netcat de novo. Já funcionou, né? Eu só dei um seta para cima, dei um enter no comando hostname. Então, se olharem ali em cima, netcat 92.68.56.444, na primeira vez refugou e na segunda vez funcionou. Então, concluindo o que a gente fez durante essa demonstração, nós realizamos o teste de um buffer overflow numa aplicação real, né, ao invés de um código C de poucas linhas, como nos primeiros dois exemplos, então, muito próximo à realidade de qualquer aplicação que tenha vulnerabilidade hoje em dia. Calculamos o offset para o IP, para o EBP e achamos como executar EBP. E no fim conectamos na máquina vulnerável via netcat. Muito obrigado, até a próxima.